Hoje vamos falar um pouco sobre a escrituração contábil digital, também conhecida como ECD. O assunto, para ser mais específico, é uma melhoria que o Starsoft vem disponibilizar a partir da entrega do ano calendário de 2022. Né? O Starsoft está apto a gerar ASD desde a sua instituição, que foi pela Instrução Normativa RFB número 1420, lá de 2013. Tá? Vamos destacar aqui um parágrafo do manual de orientação da própria ASD, que trata do item 1.10 e 1.11, que é referente ao tamanho e quantidade de arquivos a serem gerados. Regra geral, a ASD será entregue em apenas um arquivo correspondente a todo o ano calendário, podendo ser entregue em arquivos com períodos mensais ou contendo vários meses. O exemplo, trimestral. A primeira parte desse parágrafo enquadra a grande maioria dos contribuintes que realizam a entrega da ECD de forma anual, ou seja, um balancete de suspensão de 12 meses. Tá? Já a segunda parte desse parágrafo vem para atender os demais contribuintes que faz e realiza a entrega da ECD de forma trimestral e também para atender a entrega de situações especiais, como cisão, fusão, incorporação, sendo elas totais ou parciais. Tá? E é para esse segundo grupo de contribuinte que essa melhoria de 2022 veio para facilitar um pouco o seu processo. Até 2021, o Starsoft, para se gerar a ECD, o contribuinte precisava preencher esses parâmetros aqui referente à obrigação, né? Que muitos deles é individual e particular de cada empresa. Só que, dentre eles, tem dois parâmetros que era preenchido fundamental para a geração do arquivo, que é o período inicial e a data de encerramento. Vamos entender o período inicial como sendo sempre a última entrega de arquivo que foi feita. Tá? Por quê? É com este parâmetro que o Starsoft vai gerar todos os registros ou campos nos registros que dependem de informação que foi gerada na última entrega. Tá? Já a data de encerramento, o sistema usa para saber ao qual período o arquivo que está sendo gerado está correspondendo, né? Ou seja, o ano vigente. Para os contribuintes desse segundo grupo, né, que geravam o arquivo de forma trimestral, pelo Starsoft ele necessitava gerar 4 arquivos para completar o ano, um para cada trimestre. Né? E nesse parâmetro de período, no caso, para o primeiro trimestre, permaneceria igual, dezembro do ano anterior, e a data de encerramento passaria a ser a data de encerramento do primeiro trimestre apenas. O contribuinte iria estar gerando esse arquivo, né? Assinando, validando no PVA e transmitindo. Ele faria isso para o primeiro trimestre, repetiria para o segundo trimestre, porém, o período inicial, neste caso, seria o trimestre anterior, né? O primeiro trimestre, e a data de encerramento do segundo trimestre. Repetiria o processo para o terceiro e para o quarto trimestre, finalizando o arquivo, tendo como período inicial o trimestre anterior, que foi o mês 9 de 2020, e a data de encerramento, 31/12 de 2020. Tá? Embora lá no manual não esteja explícito que o contribuinte do regime trimestral possa gerar um arquivo único com os 4 trimestres, o PVA, né, que é o programa que valida a obrigação, ele aceita esse perfil. Porém, para gerar o arquivo desta forma, o contribuinte tem que estar atento a algumas regras, né, e limitações específicas impostas pelo próprio manual, como, por exemplo, o tamanho máximo do arquivo, né, pois já que alguns registros serão gerados mais de uma vez no perfil trimestral. Né. Outro ponto, por exemplo, é não gerar o arquivo mensal fracionado, tá, que também não é permitido, tá, entre outras regras que estão lá no manual. Tá. Ou seja, é possível fazer a geração de um único arquivo que contemple todo o ano sendo trimestral, porém eu tenho que me atentar a essas pequenas regras, tá, porque alguns registros terão tratamento diferenciado, como por exemplo o I350 e I355, que vai ter que ser gerado por trimestre, né? E o bloco J005, né, pai, com seus filhos J100 e J150, que são os balanços e as RE, que também devem ser demonstrados, devem ser apresentados de forma trimestrais, e não apenas um registro único. Tá?
Para conseguir atender a essa necessidade, o Starsoft, a partir de 2020, vai disponibilizar mais alguns parâmetros a ser preenchidos naquela tela, né, de configuração do sistema. Para empresas, os contribuintes que são do regime anual, não muda praticamente nada o que ele já faz hoje. Ele vai continuar mantendo os parâmetros da mesma forma que ele preenchia antes, ele só vai precisar se atentar a esse primeiro parâmetro aqui do tipo do regime, ele manter ele no regime anual. Tá? Já os contribuintes que forem do regime trimestral vão ter uma pequena alteração no seu processo. Tá? Primeiro, ele vai passar a preencher esse parâmetro que já existia antes da mesma forma que o contribuinte anual, tá? Sendo sempre o dezembro do ano anterior no período inicial e a data do encerramento, o último dia do ano. Tá? Com este parâmetro aqui, pré-existente, o sistema vai gerar todos os registros do SPED que são comuns, tanto para o anual quanto para o trimestral. Ou seja, os registros que não têm tratamento diferente pelo tipo de entrega, ele vai gerar a partir desse parâmetro. Né? Com a aplicação desses parâmetros novos, né, o contribuinte vai mudar o regime aqui para trimestral, ele vai habilitar e permitir o preenchimento desses parâmetros aqui de baixo, que era exatamente a configuração que ele fazia antes para gerar os dados individuais, os 4 arquivos para o ano. Tá? Desta forma, o sistema vai estar apto a gerar um único arquivo, né, de uma forma coerente com as regras do manual, né, e de uma forma mais simplificada, porque o contribuinte não vai precisar ficar assinando e validando 4 arquivos separadamente, e futuramente recuperando esses 4 arquivos na obrigação ECF, por exemplo. Tá? Eu deixei aqui previamente configurado dentro do sistema a geração de um arquivo, porque dependendo do tamanho da base, isso demora um pouco. Eu vou estar importando aqui o arquivo para dentro do PVA para a gente dar uma olhada. Tá? Inicialmente, ele vai fazer essa primeira validação aqui, que é a validação de estrutura, para ver se ele não encontra nada, no caso aqui não achou, e ele vai iniciar a segunda validação, que é a consistência dos dados que estão sendo apresentados, né? Se não tem nenhuma divergência entre os blocos ou algum erro, algum registro inconsistente. Tá? Só mais alguns instantes. Pronto, finalizou. No caso aqui, ele me apresentou algumas advertências, ele não me apresentou nenhum erro. Tá? Sabemos que as advertências não impedem a transmissão do arquivo. Tá? A primeira advertência que nós temos aqui é uma bem conhecida, que para o validador, para o PVA, em teoria, somente o lançamento de encerramento poderia ser múltiplas partidas. Tá? Mas a gente sabe que alguns lançamentos, dependendo da operação da empresa, como algum lançamento de folha, necessite que eu tenha partidas múltiplas, né? Necessite que eu tenha vários débitos e vários créditos. Então o validador identifica isso como um suposto erro para você fazer uma checagem, mas não impede de você fazer a transmissão. O outro que ele está apresentando aqui, a outra advertência, é que eu não recuperei a ECD anterior. Faz sentido. É uma base de teste, eu estou gerando um arquivo de teste, né? Esse arquivo, para ser anexado, ele tem que estar assinado, então eu não tenho um arquivo assinado para colocar aqui. Mas podemos ver que o arquivo passou pela validação e, em tese, estaria apto para ser gerado, assinado e transmitido. Tá? Vamos entrar aqui para ver o detalhamento do registro que foi gerado, para a gente ver esses registros que são gerados de forma diferenciada. Né? Como eu disse, o I350 e o seu filho I355 vai passar a ser gerado 4 vezes dentro do mesmo arquivo, né? Ou seja, para cada trimestre ele vai gerar o saldo antes do encerramento. Tá? O mesmo acontece com o bloco J das demonstrações. Ele vai gerar 4 registros referentes ao J005, tá? Para cada trimestre, e dentro de cada trimestre ele vai ter a demonstração da sua DRE e do seu balanço. Tá? Ou seja, também são arquivos que serão gerados mais de uma vez dentro do mesmo TXT do ano. Tá? Com isso, os nossos contribuintes, os nossos clientes, vão conseguir finalizar a entrega da sua obrigação acessória, né, de uma forma mais simples, mais coerente, né, e mais simplificada, facilitando o seu processo de entrega. Né?
Agradeço a atenção de todos e até a próxima.